Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Tudo bem, Dimas, como vai? E aí, Danilo, tudo certo, tudo em ordem. Hoje nós estamos de parzinho de novo. Hoje né? nós Outra estamos, vez, rapaz, parece que é combinado, né? Não, vamos botar um uniforme nesse negócio Né? aqui, a gente não erra a camisa. Aí fica mais padronizado ainda. Muito obrigado a você que nos acompanha aí pelos nossos canais, obrigado pelo prestígio, obrigado pelos comentários que vocês têm feito, obrigado pelas sugestões também. A gente fica muito feliz em ter esse contato com vocês. É isso aí, não deixa de nos acompanhar nas redes sociais, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, depois deixa o seu gostei ou não gostei, é super importante para que a gente possa aprimorar o nosso conteúdo e oferecer cada vez mais assuntos que sejam relevantes para a sua vida pessoal e profissional também. Estamos também no podcast, no Spotify, né? Bem lembrado, Dimas. No Spotify você também pode nos seguir, acompanhar, todas as publicações que são feitas aqui no YouTube também são compartilhadas pelo Spotify lá no nosso canal do Facioli Podcast. A nossa convidada de hoje é a Denise Ribeiro, ela é psicóloga, possui MBA em administração, tem uma longa experiência na área de recursos humanos, a gente vai fazer um bate-papo super interessante aqui hoje. Eu tenho certeza que você que tem um pouquinho de vontade de conhecer a respeito de como funciona um processo de gestão de clima, e tudo que possa envolver essa questão de engajamento, a Denise vai trazer insights muito importantes para você aqui hoje. E ela está trabalhando conosco como consultora também lá na Facioli, ela está trazendo uma experiência incrível para que a gente possa desenvolver cada vez mais os nossos produtos de clima e engajamento, né, Dimas? Exatamente. Denise, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Denise, é muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. O convite ontem me fez repassar minha carreira. Fiquei pensando. Que bom. Porque ela bom. é um pouquinho longa, né? Não, mas assim que é bom. Bastante experiência. É isso aí. Mas eu sou mineira, sou de Araguari, Minas, mas moro em Ribeirão há 30 anos. Eu conheço a Denise desde que ela veio. Há 30 anos. Preto. Eu também vim há 30. Mas de nós Minas encontramos. Também. Os dois são mineiros. É verdade. Em regiões diferentes, mas a minha formação em psicologia foi na Federal de Uberlândia. E lá eu comecei minha experiência profissional, minha carreira. Né? Durante a faculdade? Durante a faculdade como estágio. Tá, mas na faculdade eu já me interessei pela psicologia social e organizacional. Né? Realmente eu não tinha muito interesse na clínica e fazia o que tinha que fazer, mas eu sempre gostava de pegar projetos, trabalhos de pesquisa com a área organizacional. Até me fez pensar ontem, lembrar do José Augusto de la Coleta, que era meu professor, e que eu fiz vários trabalhos com ele. Ele era da área social e organizacional. Sim. E até procurei para ver se eu encontrava com ele, né? E até encontrei nas redes sociais. Mas não falei com ele ainda, mas eu quero falar. Legal. Mas foi legal isso. Pode então ser eu que ele esteja te assistindo. Pode ser, pode ser. É verdade. Se não tiver, você convida ele. Vou convidar para assistir, né? Que eu lembrei dele ontem, porque ele era meu professor na área organizacional e realmente eu tinha bastante interesse e comecei a investir nisso. Aí, eu fiz estágio num grande atacadista em Uberlândia, no Martins. Na época, ele era o maior da América Latina, né? Ainda é muito distribuição. grande, né? Ele é muito grande, mesmo com as mudanças no formato de distribuição, ele continua grande, né? Então, eu tive, a grata... tive a grata oportunidade de trabalhar no Martins como estagiária. E assim que eu formei, eles me efetivaram. Já era no RH? Já era no RH. Legal. Recrutamento e seleção. Bacana. Legal. Lá tinha, na época, eles não eram tão grandes quanto cresceram depois, né? Mas tinha, assim, 30 vagas de motorista por mês. Nossa. Todo mês tinha 30 vagas. Eles cresciam muito e tinha rotatividade e tal. Imagino. Mas foi uma experiência legal demais. Eu fiquei 2 anos lá e passei num concurso da Universidade Federal de Uberlândia para trabalhar na área de RH. E
E eu deixei o Martins e fui para a Universidade Federal de Uberlândia trabalhar na área de recursos humanos, né? Especificamente na área de gestão de desempenho. Porque, na época, a Universidade Federal de Uberlândia ela tinha o Hospital das Clínicas e todas as faculdades, ela tinha, na época, 5.000 funcionários. Né? Nossa. E era bastante professores e o pessoal do administrativo de hospital, das faculdades, então era enorme. Então, na área de RH, tinha 80 pessoas e tinha as divisões. E eu trabalhava especificamente na divisão de gestão de desempenho. Bacana. Interessante isso, né? Gestão de desempenho num órgão federal, né? Numa universidade federal. É bem diferente do que a gente imaginava. Bom, eu levei um choque, porque eu saí de um Martins, né? Porque passei no concurso da universidade. Super agressivo, entre aspas, eu né? Porque cheguei na universidade e as pessoas não trabalhavam muito, sabe? E eu cheguei numa fase que era mudança de reitor. Mudava o reitor e todos os pró-reitores, né, das áreas. E tinha o pró-reitor de RH. Então, esse processo de mudança de reitor levava 3 meses, às vezes. Aí, eu cheguei e ninguém estava fazendo nada, absolutamente nada. Esperando o novo pró-reitor. Né? E, assim, eu levei um pouco, porque eu não sentia que tinha o desafio que tinha no Martins, né? E, inclusive, pelo Martins, eu cheguei a fazer alguns cursos em São Paulo, sabe? Aí eu falei, meu Deus, né? Acho que eu não fiz um bom negócio de sair do Martins e entrar na universidade. Mas tudo bem, falei, bom, estou aqui, né? Agora vamos aproveitar. Aí, eu aproveitei, à noite eu fazia disciplinas como ouvinte, né, no curso de administração, porque eu sentia que fazer administração me ajudaria na complementação de gestão de RH, de trabalhar com RH. E comecei a fazer um curso de especialização aqui em Ribeirão em psicodrama, que é uma linha da psicologia que tem uma grande aplicação em organização, por ser mais prática, por ser mais acessível, né? Não tão complicado como uma psicanálise, por exemplo. Aí comecei a vir para cá e eu já namorava uma pessoa na época que veio para cá, para Ribeirão. Então, eu tomei a decisão e não estava muito feliz na universidade. Eu me desliguei do cargo e vim para Ribeirão, né? E isso sem nenhuma oferta. Foi a primeira grande mudança que eu fiz. Veio arriscar, sem nenhuma oferta. Sem nenhuma oferta. E já conhecia aqui, não? Já? Conhecia porque eu fazia o curso de especialização. É verdade. Mas conhecia pouco. Tá. Mas eu casei também e mudei para cá, né? Entendi. Aí eu cheguei, 2 meses depois eu levei meu currículo no Coselli, que era um atacadista também na época de renome, bastante atuante. Eles me contrataram na hora, então eu não fiquei nem um tempo assim. Que bom, aí foi uma experiência grande crescimento também, né? O Adriano Coselli nessa época, né? No interior de São Paulo, no estado de São Paulo, o Coselli era o maior distribuidor, né? O forte do Martins era norte, nordeste, mas o sudeste concorria muito. O Coselli tinha um espaço bastante grande. Eu aprendi muito naquela empresa. Tinha 1.000 funcionários. Vendia 3 milhões por dia. E na época do Coselli, foi aquela época daquela inflação louca, sabe? Que se acordava com valor... Trocava o precinho todo dia lá no trocava o preço todo dia. Então, foi aquela loucura. Mas foi uma empresa fantástica e que eu aprendi muito, porque era muito desafiador, né? E também eles investiram muito em mim, inclusive o MBA em administração na USP Fundace. Na Fundace USP, eles que patrocinaram. Então, realmente foi uma experiência bastante interessante. Eu fiquei lá mais ou menos uns 10 anos. Aí, veio a segunda grande mudança que eu quis fazer. O que você fez na Coselli? Você ficou em que área lá? Você ficou mais generalista? Eu fiquei no início, recrutamento e seleção. Tá. Que também tinha muita vaga. Sempre essas áreas incomodam mais, né? Mas depois, estruturei a área de recrutamento e seleção e comecei a ter atuação em outras áreas de treinamento,
os vendedores, eles eram representantes comerciais, eles não tinham vínculo empregatício de CLT. Tá. Então, era um grupo grande que a gente tinha que ter bastante assim, contato permanentemente para que eles realmente fossem exclusivos, né? Tá. Sem existir aquela obrigação, mas nós dávamos muitos treinamentos. Eu lembro que a integração de um novo representante de vendas era 15 dias. Eles ficavam aqui com bastante treinamentos e nós começamos a ampliar a atuação da área de recursos humanos para projetos de desenvolvimento, né? E eu lembro que numa fase dessa que nós contratamos a Facioli. Eu não lembro exatamente qual projeto. Foi um plano de carreira, né? Que Foi a gente plano de implantou carreira, lá. isso. Cargos, salários, descrição de função, tinha gente para chuchu lá. Cargo que não acabava mais. E mudava, né? Porque a empresa estava num processo de crescimento, falava, agora apareceu mais cargo, agora mais aquele, né? Mas foi um trabalho... Mas ficou bem organizada a área, então nós fizemos um RH bem legal lá, bem estruturado para a época, sabe? Não era muito comum, né, ter essa estruturação. E nós também trabalhamos muito o lado de comunicação, né? Nós criamos as convenções, fazíamos campeonato entre os vendedores, sabe? E os fornecedores, naquela época, os prêmios eram carros, era muito glamuroso. Eu lembro que as convenções eram no JP, eram lugares assim que a gente... Uma vez foi na FEAPAN, porque era muita gente. E nós trazíamos palestrantes bem renomados. Então, eu vejo hoje que nós tínhamos já um RH bastante... rico, sabe, nesses trabalhos, né? Mas dentro das condições daquela época, né? Que é tão engraçado hoje pensar, né? Como é que funcionava sem internet e... Sem sistema para triar sem currículo. Sem sistema, na verdade, Bom, aí veio a segunda grande mudança na minha carreira, que de ser consultora, né? No MBA, eu conheci uma pessoa que tinha uma empresa de consultoria aqui em Ribeirão. E eu saindo do Martins, da Coselli, ele me convidou para trabalhar como consultora associada. Aí eu fiquei com ele mais ou menos 5 anos. A atuação da consultoria era muito em hospitais, né? Então, isso mudou bastante na minha atuação. Então, eram treinamentos em área hospitalar, recrutamento e seleção em área hospitalar, porque Maternidade Serra Junqueira, Hospital São Francisco, mesmo São Lucas, eram hospitais que essa empresa fazia consultoria. Você trabalhou com o Armando, né? Trabalhei com o Armando Calderaro, na empresa Suporte. Aí eu trabalhei com ele e... Nós até trouxemos, na época, a APAR, que é a Associação dos Profissionais de RH, ligado à BRH. Na época, nós trouxemos aqui para Ribeirão. Ele foi presidente um ano, o outro ano eu fui. Bom, eu sempre muito curiosa com essa... O que mais me chamava atenção na área de RH era desenvolvimento de liderança. E, já no começo da primeira década... em torno de 2005, num CONAR, eu vi sobre... Eu já tinha assistido palestras sobre coaching e, especificamente, pesquisa de clima. Eu assisti uma primeira palestra, mais ou menos em 2005, 2006, num CONAR. E aí eu me interessei por esses 2 assuntos, né? E comecei a me especializar mais nessas 2 áreas, né, de liderança e de gestão de clima, de ambiente mesmo, desenvolvimento de pessoas dentro de empresa. Mas eu precisava trabalhar também e aparecia muito uma demanda de recrutamento e seleção, né? Aí, em 2000, mais ou menos nessa época, eu decidi fazer carreira solo, sabe? De trabalhar sozinha, realmente. E aí foi a outra grande mudança, assim, de rumos, né? Não tão grande, porque eu já era consultora e fui atuar de uma maneira mais
sem estar ligada à consultoria. Quer dizer, eu abri a minha consultoria. Sim, carreira solo, né? Carreira solo. Uhum. E foi bastante interessante nessa época, porque aí eu comecei a entrar no ramo de concessionárias, né? Então, foi bastante interessante isso, né? Eu trabalhei com atacadistas, depois com hospital, e aí eu entrei para um ramo de concessionárias. Assim, comecei com a Santa Emília Caminhões, né? E acabei entrando para Santa Emília Honda, outros concessionários e concessionária de máquinas agrícolas, que na época, então, Colorado Máquinas. E eu fazia um trabalho completo de consultoria. Foi onde a gente se reencontrou também, Foi quando a gente se reencontrou. Você precisava de uma, Nós tinha uma procuramos demanda você, lá. Não, mas te reencontrar foi depois um pouquinho, porque eu era consultora, então eu fazia... Nessas concessionárias, cada uma eu tinha um trabalho um pouco diferente. Em algumas, como Santa Emília Caminhões, eu tinha um trabalho mais completo, de RH mesmo. Na Colorado Máquinas, era recrutamento e seleção. Basicamente, recrutamento e seleção. E tinha outros clientes também, mas eu tinha um foco grande em concessionária. Né? E aí... mais ou menos no começo da segunda década, né, existe um convite do atual diretor da Colorado Máquinas para eu assumir como gerente de RH. Então, eu trabalhava com RH dentro das empresas, aí eu decidi partir para a consultoria, tive uma experiência aí de mais ou menos uns 10 anos em consultoria, e existiu esse convite, né? E eu fiz uma transição de deixar os outros clientes e assumir como gerente de RH. Já bem generalista aí já, né? Aí já bem generalista. Pegando todas as áreas. E aconteceu algo interessante nesse processo, assim, que me ajudou a tomar essa decisão. Eu fiz uma formação em RH na Fundação Dom Cabral. Esses cursos lá deles de 40 horas, mais ou menos, que era uma semana... E foi muito interessante, porque nessa formação eu conheci o ciclo estratégico de gestão de pessoas, né, que é uma metodologia que eles tinham lá. E foi bastante interessante porque me mostrou assim, a sintonia entre todos os subsistemas de RH, né, que são interligados e que geram esse engajamento, que gera... O que todo empresário espera encontrar nas suas equipes, né? Aí eu achei bastante interessante e isso veio, assim, ao mesmo tempo do convite, né? E na Colorado não tinha área de RH. Tinha a nossa consultoria que fazia recrutamento e seleção. A folha de pagamento era feita em outro lugar, não dentro da empresa, então eles não tinham RH. E foi... bastante motivador para mim fazer um projeto numa empresa cujos diretores eu já conhecia e confiava em mim, de fazer um RH como eu sempre sonhei fazer, né, na vida, assim, do começo ao fim, de construir todo aquele ciclo, né? Aí eu fiz montei um super projeto e apresentei para eles e realmente eles apoiaram. E foi uma experiência muito grande, né? Depois nós podemos até detalhar um pouco mais, porque lá, nessa experiência, que eu realmente assim, me enriqueceu muito nessa parte de engajamento e na parte de liderança, né? De desenvolvimento de liderança. E naquela experiência que você foi para a Universidade Federal de Uberlândia, né? Que aí você trabalhou com desempenho de fato, né? Exatamente. Até eu acho importante colocar que lá na Universidade Federal, como era na época, não sei se é muito diferente hoje, né, nas empresas públicas, né? Nós mandávamos o formulário de avaliação de desempenho lá para... Tinha professor, por exemplo, fazendo alguma atividade lá no Nordeste, mandava para lá. Ele e o gestor dele preenchiam lá, ele mandava, então não era um processo muito controlado.
E toda avaliação de desempenho positiva gerava aumento de quadro, aumento de salarial automaticamente, entendeu? É diferente nas empresas, né? Então, assim, era bem complicado trabalhar com isso, né? Que foi bastante desmotivador na época para mim, porque eu não acreditava que estava existindo realmente um processo de gestão de desempenho para crescimento do outro, né? Não quero... Era um pouco complicado isso. Bom, aí eu... assim, foi realmente a realização de um sonho, esse projeto na Colorado, né? E um sonho pé no chão, sabe? Conversado e apresentado para o João e para o Piola, né? Que eram os atuais diretores na época. E nós fizemos esse trabalho aí só para finalizar a última mudança, né? Há 2 anos atrás, eu iniciei planejadamente o processo de voltar a ser consultora, né? Então, eu achei, assim, o que eu gostaria de comentar aqui é que eu trabalhei dentro de empresas primeiro e fui ver o outro lado, que é ser uma consultora, né? Aí, deixei de ser consultora, voltei para dentro de empresa. Aí, agora, eu estou voltando para a consultoria. E eu acho que foi muito rico, sabe, toda essa mudança. Porque é diferente, né? Às vezes, o consultor, ele precisa enxergar como é que as coisas acontecem lá dentro, porque não adianta ele querer colocar as coisas do jeito que ele acha que seria o ideal, né? A gente sabe que a dinâmica das empresas, elas precisam ser olhadas e respeitadas. E a mesma coisa o contrário, né? A empresa, ela precisa enxergar, assim, o que eu posso fazer, onde que eu posso buscar uma consultoria que vai reduzir meu tempo com essas atividades e que vai facilitar meu trabalho e que eu não preciso ter equipes grandes, né? Então, tem esses 2 lados que eu acabei vivendo ele, né? E tendo que negociar, e tendo que conversar, e isso, eu acho que trouxe uma bagagem interessante, né? E acho que é a última grande mudança. Espero que eu esteja fazendo na minha vida, porque eu estou muito motivada realmente a aplicar, né? A aplicar esses conhecimentos de forma tranquila, de forma já entendendo como é que uma empresa funciona, como é que a dinâmica das equipes, né? Mas poder contribuir com empresas aí. Denise, tem um negócio interessante, você contou a sua trajetória, você trabalhou em empresas de diferentes segmentos, né? Inclusive empresa pública, né? E às vezes a gente estava falando outro dia aqui com a Giovana sobre recrutamento e seleção, que foi uma área que você atuou, que você conhece muito também. E aí, às vezes, o cliente fala assim, eu quero uma pessoa que tem experiência nesse segmento, né? Como se isso fosse, assim, algo muito interessante, a não ser que seja uma área muito específica, né? Uma engenharia, uma medicina, etc. Às vezes a gente chega dentro de uma empresa nova, de um segmento novo, né? E as pessoas... A primeira pergunta que eles fazem, você já trabalha? A gente põe a lista de empresas que a gente já prestou serviço, que estão nos recomendando, né? Eles falam, você já trabalharam nesse segmento? Eu falo, não, esse segmento nós vamos aprender a trabalhar com vocês, a gente nunca viu, né? Mas um negócio que é muito comum, que eu acho que vocês vão conseguir perceber, é que em todas as empresas que a gente trabalhou, tinha gente lá. E de gente a gente entende, né? Então, talvez esse seja um mito, né? De as pessoas acharem, né? Ou, enfim, uma falsa verdade que o segmento ele é interessante. É óbvio que, sem dúvida nenhuma, ele facilita porque você... já conhece como é que funciona aquilo. Mas, de fato, a essência das pessoas, eu não sei se você concorda com isso, né? Sim. É a experiência que ela vivenciou e quanto mais segmentos diferentes ela tiver dentro da carreira dela, mais rica é a experiência, né? Eu entendo isso e eu tive várias situações que comprovaram que o potencial da pessoa, as competências que ela conseguiu construir, elas são super relevantes e a pessoa pode se adaptar sim, né? Tem que existir um momento de adaptação para ela conhecer o outro, mas a pessoa que tem as características que a empresa precisa, né?
as características que faz com que ela seja uma pessoa curiosa. Ela está mudando completamente ela está com a possibilidade de entrar em um outro ramo. Ela já começa a olhar site, já começa a se interessar. Rapidamente ela vai se adaptar a um novo mercado, uma nova situação. Né? Eu percebo hoje que isso ficou mais fácil, sabe? Mais tranquilo, porque no final das contas é a tecnologia, né? Se essa tecnologia vai ser aplicada no agro ou numa uma empresa que desenvolve software, está tudo meio interligado. No mercado financeiro, né? Isso, mercado financeiro. Eu acho que as pessoas já estão entendendo que nós temos que pensar um pouco fora do quadrado também, sabe? Se eu achei um talento que comprovadamente é uma pessoa que já construiu bastante, né? Na entrevista por competências, a gente percebe que onde ele foi, ele conseguiu criar coisas. Por que eu vou perder essa pessoa? Porque ele não é, né, do ramo. Então, eu acho que isso é importantíssimo, a gente ter essa cabeça aberta para isso. Né? Eu acho a experiência que, não sei se vocês concordam comigo, mas entre os segmentos que se demonstram às vezes um pouco mais fechado, eu acho que, apesar do nossa atuação muito forte, trabalha bastante, o agro ainda é bastante fechado em alguns segmentos, né? Você pega algum emprego e fala, mas você tem experiência no agro? Mesmo consultoria, né? A gente atende muito o agro, né? Sim. Mas o agro, ele opta por falar, acho que teria que ser uma consultoria que trabalha mais no agro. A indústria também, por sua vez, né? Acho que isso aí acontece mesmo. Ô, Denise, falando um pouquinho de clima e engajamento, que eu acho esse tema muito bacana e é uma coisa que eu também gostaria de aprender muito mais. Esse negócio, quando a gente faz faculdade de administração, o Dimas vai lembrar disso, lá no primeiro ano a gente tem uma aula onde o pessoal demonstra para nós, e às vezes até no MBA você viu isso, quais são as fases que a administração já passou no mundo, né? Então ele mostra lá o filme do Chaplin, o cara andando ali dentro da engrenagem, ele fala, essa época que era mecanicista, o que importava pro cara era fazer peça. As pessoas só faziam, era como se fosse uma engrenagem dentro do processo produtivo. Aí passou um tempinho e falou, acho que esse troço não tá dando certo. Acho que a gente precisa prestar atenção como é que tá o ambiente das pessoas, se elas estão se comunicando, se elas estão felizes. E aí começaram a fazer um monte de experimento lá, né? E identificaram lá, eles chamaram de Escola de Relações Humanas depois, que isso impacta, isso dá resultado. O cara testou e falou, mas não é que dá certo mesmo, se eu mexer na luz ali, o cara fica mais feliz, se eu permitir que eles interajam mais. Você sabe que tem um caso de livro. Na década de 60 ou 70, aquele Taylor, o Taylor, né? Taylor. Ele escreveu, ele tem um caso dele que é histórico, assim, né? Que quando começou essa mudança de olhar para as pessoas, né? Na verdade, o que o Chaplin mesmo colocou, mas... e ele colocou o seguinte, que tinha uma fábrica lá em determinado lugar que trabalhava 24 horas por dia, todos os dias do ano, né? Produção contínua. E que o turno do dia produzia mais do que o turno da noite. Aí eles falaram assim, gente, as condições são as mesmas, né? Melhorar a iluminação à noite, as mesmas máquinas, o mesmo ambiente, mesma refeição, mesmo tudo. Por quê? Né? E aí eles, para entender por que isso acontecia, eles começaram a ir mais à noite, né? E a produção começou a aumentar à noite. Aí eles falaram, poxa vida, mas é porque a gente começou a vir aqui e tal, porque eles começaram a olhar para essas pessoas, né? Irem lá, conversar com elas, ver como é, porque à noite não ia ninguém, né? Então, a conclusão dele é muito interessante, assim, nós temos que tratar das pessoas, não adianta só dar condições melhores, né? Então, esse caso é bastante interessante, o que a Venato, ele sente, ele cita esse fato quando ele começa a falar de toda a teoria dele na construção e desenvolvimento de um RH. Né? Que já está... eu fiquei sabendo que o Renato está bem atualizado, ele tem artigos interessantes até hoje, né? Que ele era da minha época que fazia faculdade, tinha... eram 3 livros, era a minha enciclopédia do que a Venato. Mas, assim, aí tem um gancho interessante, por quê?
no final do século passado, começou a existir essa consciência, né? Até no final da década do século mesmo, na década de 90, no final da década de 90, a revista Exame, ela lançou a primeira pesquisa para medir felicidade no trabalho, né? E foi meio chocante naquela época. Gente, mas medir felicidade, né? Eu tenho certeza que tiveram vários empresários que falaram assim, pelo amor de Deus, vai ficar medindo felicidade, né? Que diferença que isso vai trazer para mim? Então, assim, foi bem revolucionário, sabe? Porque a consciência começou a existir da importância de ter pessoas motivadas. Até eu lembro, na década de 90, que existia muito uma frase assim, o bom funcionário é aquele que deixa os problemas dele na porta do trabalho. Ele entrou no trabalho, ali na porta ele deixa os problemas dele, né? Depois que ele foi embora, pega de volta. Na hora que ele for embora, pega os problemas dele, pessoais, e vai para casa. Então, assim, olha, na década de 90 existia uma frase dessa, entendeu? E eu lembro exatamente disso. Ô, Denise, agora assim, a gente já se conhece há muito tempo, né? Vem conversando, quando você falou, eu queria voltar a trabalhar com consultoria, e eu fui o primeiro a falar para você, vem trabalhar comigo, porque eu tenho uma área que a gente trabalha já há muito tempo, mas eu preciso de gente com o seu conhecimento, ou com conhecimento para atuar com a gente, né? E essa área que o Danilo começou a citar, que é essa área de clima, né? De engajamento, de produtividade, a gente sempre fala para o nosso cliente, nós não somos um RH romântico, não, nós somos um RH de resultado, né? Então, quando a gente vem para fazer um trabalho de desenvolvimento de liderança, quando vem para fazer um trabalho de pesquisa de clima ou de plano de carreira, a gente está olhando no quanto aquela empresa pode ser mais produtiva. A gente sabe que nós somos um dos países mais improdutivos do mundo, né? A nossa produtividade é muito baixa, né? Sim. Por uma série de circunstâncias aí, mas a gente tem ajudado as organizações via RH a trabalhar essa questão, porque não entendo quais são os seus indicadores, não. A gente vai até entender. Como a gente trabalha, por exemplo, para concessionárias de máquina agrícola, né? E a gente começou a entender os pormenores, como você conhece bem, né? Mas como é que a gente faz a pessoa ser mais produtiva? Como é que a gente... para ela ser mais produtiva, ela precisa ser mais feliz, né? Ela precisa estar engajada, ela precisa querer vender aquilo, né? Ela precisa querer apresentar, ela precisa sentir orgulho de trabalhar naquela empresa, né? Então eu falei, Denise, vem aqui porque a gente tem é óbvio que com o seu conhecimento você acaba contribuindo numa série de outras coisas, consultoria tem um time muito pequeno, né? Então... a gente sempre vai ter muito mais do que aquele trabalho que é a nossa especialidade, né? Sim. Mas eu vou lá, a gente está com a pesquisa de clima e engajamento aqui, são quase 7.000 pessoas que participam, 38 concessionários, etc., né? E a gente desenvolveu uma plataforma para fazer isso, e aí você, enfim, a gerente de qualidade dessa plataforma para ver se está tudo bem, a gente está perguntando direito, enfim, se as pessoas estão respondendo direito, qual é o resultado que a gente teve, você teve essa experiência, pode até falar um pouquinho aqui, né? E tem outros clientes, obviamente, né? Então a gente tem uma base de dados bastante rica sobre clima e engajamento dentro das organizações. E um outro ponto é na sua especialidade de recrutamento e seleção, que a gente tem uma parceria com a empresa francesa, né? Que desenvolve... uma ferramenta de avaliação comportamental, né? Fala um pouquinho para a gente do seu desafio aí, por que você gostou dessa ideia de vir trabalhar com a gente? Eu vou falar primeiro da questão do engajamento, né? Engajamento é muito mais profundo do que felicidade, tá? Do que satisfação feliz, né? O engajamento, os estudiosos de ser humano, né? A energia que eu vou colocar num trabalho, ou numa ação, ou num passeio, ou seja o que for que eu for fazer na minha vida, ela é involuntária. Eu não consigo, porque eu preciso pôr energia lá, eu vou pôr. A energia espontânea, ela é a mais poderosa que existe, né? Até eu cito um exemplo muito banal, mas que é super verdadeiro, né? A criança tem 9, 10 anos, está indo super mal em matemática.
e a professora está chamando a atenção dele. Ele está super triste com esse problema dele com a matemática. A mãe dele vai acordar às 6 horas da manhã para ele se aprontar, para ir para a escola. Ele está super sem energia, está desanimado, ele está... Aí a mãe tem que puxar da cama e ele vai todo com toda essa baixa energia para a escola, né? Aí no sábado ele tem jogo, 7 horas da manhã, do time dele, dos colegas que ele adora e tal. 6 horas da manhã ele está rico de energia, né? Então, tá bom. Só que as pessoas precisam trabalhar, né? E nem sempre nós vamos estar satisfeitos com tudo que tem numa empresa, e se eu ficar trocando de empresa, não vai dar certo, né? Isso não... Pode até ser que dê, mas o risco é alto, né? Então, como que uma empresa pode, de uma forma mais tranquila e simples, administrar isso, sabe? Porque nós vamos ter 100% de funcionários com muita energia? Não existe isso. Mas podemos ter um percentual alto, sim. As pesquisas, a grande evolução que aconteceu esse século, nesse tema de motivação, de pôr energia, que isso é muito profundo isso, né? Falou-se nisso no final do século passado, mas pouco se fez. Aí, esse século, a gente percebe que houve um avanço muito grande. E eu acho que a revista Exame ela foi importante, né? Quando ela solta uma pesquisa com índice de felicidade, porque legal a sua ideia, mas como é que a gente pode fazer isso ficar mais estruturado do que medir felicidade, né? Então, hoje eu vejo assim, a grande evolução que aconteceu nas pesquisas de engajamento, né? Porque o engajamento é a boa energia que um colaborador coloca no seu ambiente de trabalho. Isso é bom para a empresa, isso é bom para ele. Porque a pessoa engajada, ela é mais feliz. Só que o engajamento vem antes da felicidade, né? E a gente tem que trabalhar isso. Para, assim, terminar esse tema, né? Terminar assim, para a gente ter uma conclusão, hoje existiu uma grande evolução. Eu lembro que 2007, 2008, mais ou menos, eu conheci uma pesquisa, né, de engajamento, que era da revista Exame, mas ela evoluiu bastante, porque ela tinha perguntas só de felicidade, ela já evoluiu para outras. E essa a pesquisa, para mim, ela tem um grande objetivo, que é um diagnóstico, né? É um diagnóstico, porque até então, para nós, profissionais de RH, seja dentro da empresa, ou seja como consultor, era muito difícil saber exatamente o que precisava trabalhar na empresa. Porque se eu intuísse que o mais importante era trabalhar isso ou trabalhar aquilo, eu podia errar. Quem que pode dizer para nós, de uma forma estruturada, o que está de errado dentro dessa empresa, para as pessoas colocarem energia? As próprias pessoas. Então, as pesquisas evoluíram e nasceu aí uma grande ferramenta de diagnóstico para nós que trabalhamos com RH, consultores ou gestores de RH. Isso facilitou demais. Gente, quando eu vi o resultado de uma pesquisa que mostra para você o quanto mais você conseguir, que as pessoas tenham confiança de que eles vão responder uma pesquisa sem identificação, que ele pode pôr tudo o que ele pensa ali de maneira autêntica, né? Eu acho muito importante preservar isso. Nós vamos ter um belo diagnóstico, sabe? Um diagnóstico muito legal para a gente ter ações assertivas e rápidas. Né? Sem precisar ficar apostando nas ações, né? Então, você sabe exatamente o que é que você precisa fazer, porque você perguntou. Assim como, sei lá, o seu cliente pergunta para o seu fornecedor, pergunta para o cliente, né? Você está feliz aqui? Você gostou da experiência de comprar comigo? Você faz a mesma pergunta, obviamente, não é exatamente essa, né? Para as pessoas que trabalham. Então, eu acho que não precisa ter medo da resposta, né? A resposta vai ser muito rica, né, para a organização. Eu percebo que o medo do empresário, do executivo, dos gestores,
das empresas é, será que eles vão ficar pedindo coisas que eu não vou poder dar? Né? Isso é um paradigma que a gente precisa trabalhar com essas pessoas, por quê? Tudo que aparece na pesquisa, nós precisamos fazer uma devolutiva. Olhar para aquilo e dar devolutiva de forma calma e transparente. Olha, isso aqui que vocês estão vendo, a empresa não tem condição de fazer agora. Nós estamos entendendo o que vocês estão colocando, mas por esse e esse motivo não é possível fazer agora. Porém, isso nós conseguimos fazer. Então, não precisa ter esse medo, não, né? E mesmo quando a gente está falando assim, a gente não consegue fazer isso agora, mas se a gente alcançar esse resultado aqui, a gente consegue, você já criou um desafio, já melhorou sua possibilidade de aumentar a sua produtividade, ou de reduzir seu custo, por exemplo, ou de melhorar aquele indicador que você quer melhorar, porque justamente você soube disso e as pessoas também souberam claramente, enfim, ó, esse ponto aqui, a gente consegue atender ele se a gente chegar nesse resultado. Pronto, muito provavelmente a nossa experiência de mais de 30 anos de consultoria mostra que a gente chega naquele resultado, porque você combinou com as pessoas. Né? Então, ele é um aí grande ele põe ganho. energia. Aí ele põe energia E a energia espontaneamente. Espontaneamente. Agora, teve um resultado nessa última pesquisa que a gente fez, que o índice de engajamento foi alto, né? A média, obviamente. A média foi bom. E nós tivemos, e a gente coloca na pesquisa o ENPS também, né? Que é o employer, né? Qual é o nível de indicação que o empregado dá daquela empresa. E aí nós tivemos nós tivemos um índice baixo, né? De ENPS, por exemplo, e aí, obviamente, as pessoas perguntavam, por quê? Se o engajamento está lá em cima e o ENPS está aqui embaixo, nós estamos falando de duas coisas diferentes? Nós estamos falando de duas coisas diferentes. O engajamento é que a pessoa está dizendo que está engajada, gosta daqui, gosta do ambiente, gosta da cultura, confia nessa empresa. Confia que essa empresa vai dar certo. Mas se o INPS está baixo, significa que tem coisa que precisa mudar. Isso. E o que precisa mudar? Aquilo que você perguntou nos pilares ali. Então, se isso mudar, muito provavelmente o seu índice de recomendação da organização para as pessoas trabalharem aqui vai aumentar, né? Não sei se essa explicação deixa claro, né, como é que isso pode acontecer dentro das organizações. Na verdade, nós olhamos um resultado geral, né, consolidado de várias empresas. Pode ser que empresas que tiveram um resultado de engajamento alto, que foi na faixa de 92, teve um NPS também não mais alto, entendeu? Teve. Não, a gente fez esse cruzamento, né? De fato, teve. Pode ter tido um caso ou outro, mas como que eu entendo isso, né? As pessoas são complicadas mesmo, né? Complexas, se né? ela... Não, eu gosto desse emprego aqui, né? Assim que eles falam. Eu gosto do meu chefe, eu gosto de trabalhar aqui, eu acordar de manhã, vir aqui, meus colegas, eu gosto do que eu faço, eu sou mecânico, eu sou um bom mecânico e tal. Mas tem coisas aqui que eu não estou gostando ainda, que precisa melhorar. Então, eu não indico, sabe? Né? Muito ligado com isso. Às vezes eu trabalho muito duro aqui, enfim, às vezes, sei lá, eu tenho que viajar. Tem coisas que as pessoas dizem, né, de fato, que não recomendam por uma série de questões. Assim, construir uma ferramenta boa, sabe, que tenha todos os aspectos lá, os fatores importantes para a gente analisar, é muito rico de análise, porque nós temos a análise até por área dentro de uma concessionária, por exemplo, que foi o caso desse trabalho. Talvez a gente veja lá 3 ou 4 empresas que a gente tem que ter um trabalho mais, até para entender melhor por que isso aconteceu, né? Porque o ser humano é complicado mesmo. Às vezes ele responde bom ali, aí lá na frente ele responde negativo, fica meio incoerente. Então, assim, eu acho que vamos olhar para a pesquisa de engajamento e clima, né? Clima e engajamento, porque qual que é a diferença? Clima é você olhar a satisfação das pessoas em relação a todos os fatores que nós estamos analisando. Engajamento é aquela energia oculta lá que a gente quer. Como é que a gente mede essa energia? Perguntando, observando os comportamentos dessa pessoa. Você pretende ficar nessa empresa? Pretendo, mesmo que tenha que melhorar X, Y, Z, mas eu pretendo ficar aqui. Então, ela está pondo energia lá, né?
Então, eu acho assim, as pesquisas, né, elas estão aprimorando, acho que a gente vai aprimorar sempre, mas uma empresa que quer, ela é um grande diagnóstico, muito confiável, rápido, que você consegue ir assertivamente melhorar alguns pontos, e ela faz com que uma empresa, quando aplica periodicamente, uma vez por ano, a pesquisa, não importa se ela teve uma rotatividade de 20% no ano e algumas pessoas mudaram, não importa. As pessoas, no dia daquela pesquisa, falaram, essa empresa ela está com boas práticas de engajamento. Então, o grande objetivo, os dois grandes objetivos de uma pesquisa de clima e engajamento é um belo diagnóstico e o desenvolvimento contínuo das práticas engajadoras. Então, eu acho que isso é o grande... Assim, eu hoje acho que o RH precisa muito dessas informações, junto com a direção da empresa, para trabalhar. Né? Assim, eu gostaria de citar que eu tive a oportunidade de ver esses resultados na Colorado. Né? Nós optamos... eu assumi o projeto de RH em 2014. Em 2016, eu entendi a importância de... Eu fazia uma pesquisa de engajamento que nós mesmos preparamos ali, em casa mesmo, lá na empresa. Mas aí, em 2016, nós entramos no GPTW, que era uma certificadora na época que tinha um nome interessante. Sim, tinha uma metodologia interessante, inclusive bem complexa, né, na época. Aí, o índice de engajamento da empresa foi 72%, em 2016. Só que ficou claro quais os pilares que a empresa precisaria desenvolver. Aconteceu um plano de ação e 2017 foi 85% de engajamento com a mesma ferramenta. Aí, 2018, 91% de engajamento. 2019, 94% de engajamento. Nós ficamos quinto lugar, melhores empresas para trabalhar, ranking Brasil, agronegócio. Que legal. Entendeu? Bacana. A rotatividade de 2019, 6,3% no ano. Ninguém saía da empresa. Legal. Foi uma construção. Outro dado importante, a gente fazia seleção, era a coisa mais fácil do mundo, porque tínhamos o nosso site, as pessoas cadastravam o currículo lá. Eu ouvia constantemente, porque toda seleção, eu nunca deixei de entrevistar os finalistas, né? Para, junto com o gestor, entender se era aquele mesmo que a nossa área de RH, de seleção fez, se era aquele mesmo, principalmente nos cargos de liderança e tal. A gente ouvia direto, o sonho da minha vida é entrar aqui. É a terceira vez que eu tento, agora eu passei. As pessoas, elas ficavam felizes demais, sabe? Então, era um ciclo, né? Aí a gente fazia recebia muito bem essas pessoas, treinava essas pessoas. Os nossos gestores, a rotatividade na área de liderança era quase zero, sabe? Gestores treinados. Então, assim, particularmente, eu tive a oportunidade, enquanto gestora de RH, talvez eu não sei se eu teria conseguido isso em várias empresas, né? Mas o RH e a direção acreditou num projeto que deu um super resultado, né? Eu acho que isso se transforma em dinheiro na última linha, né? Sim. Porque você tem economia, por exemplo, só se a gente estiver falando desse mesmo tema, você tem economia em turnover, por exemplo. Você não precisa treinar de novo, você não precisa contratar. Sim, E fora a questão de produtividade, que provavelmente aumenta muito. Faturamento, né? Teve um aumento, assim, de 2018 até 2023, era 20% por ano. 20% por ano. E uma coisa interessante relacionada à gestão do clima, do engajamento também, que são coisas muito relacionadas, né? É que muitas empresas, eu já tive a oportunidade de ver na prática em algumas empresas que a gente já trabalhou, que a pesquisa de clima acontecia anualmente e
pouco crédito tinha dentro da empresa. Então, ela não é uma ferramenta que começa e morre por si só. É necessário alguns trabalhos. Depois eu queria que você contasse um pouquinho disso. Como que você foi conduzindo. Porque, depois você até me corrija, Denise, se eu estiver errado, mas não foi a pesquisa de clima que assegurou o teu engajamento de 94% depois. Foram suas ações como gestora, né? Depois que ia com as outras áreas, né? Com as outras áreas. E também algumas empresas que têm um hábito de, às vezes, fazer, aí pula um ano, ou começa a fazer, tem uma resposta que não gosta. E para de fazer, né? Para de fazer. Conta um pouquinho para o pessoal também que, às vezes, o profissional de RH que está aqui, da importância do trabalho contínuo, de comparar o resultado lá na ferramenta que a gente trabalha também. A gente sempre compara o teu resultado não só ano a ano, mas com o mercado também. Então, você tem boas referências, né? Até 2019, foi uma liberalidade da empresa manter a pesquisa, né? E a gente comemorando esses crescimentos, né? E, primeiro ponto, tudo isso era compartilhado com as pessoas, tá? Essas conquistas de ambiente, né? Então, importantíssimo compartilhar. A empresa, a direção agradecia as pessoas por elas terem participado da pesquisa e terem sido sinceras para fazer com que aquilo tudo acontecesse, né? E a disciplina, sabe, nos planos de ação, né? Disciplina vale para qualquer, né, projeto, mas até tem aquele livro As 5 Mentes do Futuro lá, a segunda mente é a disciplina, a mente disciplinada, né? Então, eu acredito nisso, a disciplina, né? E a participação, chamar as pessoas para comemorar junto, para fazer a pesquisa junto, sabe? Eles, no final das contas lá, ficavam assim, tá chegando a época da pesquisa, sabe? Eles eram esperados. Esperados, sabe? Que era o momento deles colocar, porque eles viam tudo que acontecia depois, né? Você fazia sempre no mesmo período. Era da GPTW foi sempre julho. Tá. Aí, o que aconteceu em 2020? Que foi o ano da pandemia também, né? A John Deere decidiu, ela já vinha há 2 anos com uma outra empresa certificadora desenvolvendo a pesquisa com a rede, né, John Deere. E nós, Colorado, era o único concessionário que estava com o GPTW, eles estavam com uma outra certificadora, que é, na época, Kincentric. Aí, o João Piola, os diretores me chamaram e falaram, Denise, nós vamos ter que ir para essa outra pesquisa, a gente faz as duas. Uma era em julho, a outra em agosto. Eu falei, não faz sentido ficar com esse grande esforço, porque é um grande esforço, sabe, fazer uma pesquisa. Aí nós deixamos o GPTW para ter um comparativo com a rede, né? Então, 2020 foi Kincentric, 2020 e 2021 foi Kincentric, mas os índices mantiveram. A Colorado automaticamente já tinha bons resultados, né? Acho que a primeira foi 89%, a segunda foi 91%, que é alto, né? Até com 89% de engajamento, nós ficamos entre os 12 da América Latina, da rede John Deere. Entre os 12 maiores índices de engajamento. O Denise, assim, esse tema aí, a gente tem que fazer um podcast só dele, ou 2. Tem, né? mesmo. Fala um pouquinho da questão da ferramenta de avaliação comportamental, enfim, que você já conhece, era usuária, obviamente, dela, e agora você vem para ser parceira, né? Você teve um contato bastante forte lá com o pessoal da França, né? E agora temos um treinamento, inclusive, que está mudando a ferramenta. Daqui 2 semanas. Né? Olha, as ferramentas, elas são importantíssimas, né? Não só para processo de recrutamento e seleção, mas para processos de desenvolvimento, de promoção, de tudo que vai fazer com que a pessoa mude de um cargo para outro, ou mude de carreira, né? Ela está numa carreira de área de almoxarifado e vai para uma carreira comercial. Eu preciso entender se ele tem um perfil. Ou se desenvolva na própria carreira. Isso, mesmo o desenvolvimento. E nós já tem, acho que mais de 5 anos, né, que nós usamos lá o Way, né, o Way Manager, o Way Comercial e o Way AR, que agora o Way AR vai ter um novo formato que ficou
parece estar bem excelente, né? E a gente vai... Bom, essas ferramentas, assim como outras que existem no mercado, mas especificamente essa que é a que nós usávamos, né? A gente colocava no procedimento, assim, na descrição das ferramentas de avaliação de cada cargo, né? Então, nenhum representante, vendedor, cargos de consultoria com relacionamento externo não entrava se não passasse pela avaliação do Way comercial. E, além de servir como avaliação, por exemplo, aparecia alguns casos que a pessoa não tinha perfil comercial de jeito nenhum, entendeu? Mas ele já trabalhou muitos anos vendendo, mas nós éramos bem rigorosos, sabe? Tinha que ter um mínimo lá de conforto, que é a terminologia, né, que é usada, porque tudo que você faz sem ter muito o perfil para aquilo, você pode fazer bem por esforço, mas chega um ponto que o esforço te cansa, entendeu? E você não faz mais, né? Então, nós éramos bem rigorosos, assim, em ter que passar por essas ferramentas, junto com outras observações, entrevista, etc. Sim. E ninguém era promovido sem passar também por essas ferramentas, né? Principalmente se estava indo para um cargo de liderança. O Way Manager é excelente, sabe? Ele te mostra realmente o quanto vai ser tranquilo para aquela pessoa fazer gestão de pessoas, conversar com a pessoa, ser um exemplo para a pessoa, e etc. E a pessoa que vai estar infeliz naquele cargo. A gente consegue ver isso claramente. O Danilo até estava com experiência essa semana de dando um feedback aí para um cliente que está vendo a ferramenta pela primeira vez, né? Conta para a gente aí. Nós aplicamos propositalmente, a gente sempre deixa livre para o gestor de RH escolher quem que ele quer aplicar para conhecer a ferramenta. E foi muito sábio por parte dessa gestora de RH, porque ela pegou extremos dentro da empresa. Então, ela pegou um vendedor que chegou agora, que veio de outra rede, porque é uma rede de concessionárias aí da concorrência. Pegou uma vendedora que é nova e está performando muito bem, tem crescido de maneira vertical, assim, tá performando muito bem. E pegou uma pessoa que eles querem desenvolver para a área de gestão. Por quê? Porque eles já convivem com a pessoa ali e sabem quais são os desafios. Na hora que nós demos a devolutiva, conforme a gente ia dando, elas comentavam, falavam umas com as outras do nível de aderência ao resultado que deu. De assertividade. É muito preciso, né? O gestor que veio agora, uma filosofia completamente voltada para matar a venda logo, né? Extremamente caçador. E eles gostam muito da filosofia criador de construção de relacionamento. Chegou completamente fora de sintonia, está tendo dificuldade nos treinamentos para poder... Ou seja, aplicação da ferramenta antes de trazer para dentro do time já adiantaria alguns passos. Estou falando que essa pessoa não pode se desenvolver, mas aconteceu isso. E essa menina com recursos comportamentais incríveis do ponto de vista comercial, essa que eu comentei que estava crescendo. Muita facilidade para trabalhar nos dois perfis, caçador e criador. Os valores principais das vendas dessa rede estavam muito fortalecidos dentro dela. Ela entrou lá como trainee e se desenvolveu. Já outra profissional que tem perfil de liderança, os pontos que precisam desenvolver nessa profissional foram detalhados para eles ali. Então, na verdade, depois do resultado, eles tinham um plano de ação ali. Sim, não é só um resultado, né? É um diagnóstico também, né? Um diagnóstico como a gente estava falando da e um plano de ação, na verdade. Então, agora, e outra, é uma ferramenta que tira a subjetividade. Então, o RH falou, isso aqui para mim foi muito bom, porque eu fiquei feliz que, de certo, a nossa leitura estava boa e eu vou fundamentar o processo de desenvolvimento que eu tenho que fazer aqui dentro da empresa. Com esse profissional da área comercial, assim, e com essa líder em desenvolvimento. É tão importante a empresa ter essa clareza. Por exemplo, na minha última experiência, para os consultores de negócios, era o Way criador, o comercial criador. Para vendedor de peças por telefone, tem que ser caçador. Entendeu? Tem que matar a venda na hora. Se ele vai deixar para depois, entendeu? Ele vai criar um relacionamento primeiro. Então, a gente observava isso e deu muito certo. A rotatividade na área de peças de vendedor é zero. Zero. Sabe? E até que treinamento foi a Facioli que construiu um sistema de remuneração variável. Foi lá que nós mudamos o modelo lá que estava em pauta lá para um modelo mais objetivo também. Mas assim, quando a gente fala de diagnóstico, realmente a avaliação do comportamento também é um diagnóstico, né?
E é um diagnóstico, como você disse, bastante preciso, bastante assertivo. E ele também vai dar atalhos para a empresa no que ela precisa trabalhar, né? Então, não preciso gastar dinheiro com esse treinamento aqui, porque não precisa, essa pessoa não precisa, ela precisa disso, ela precisa daquilo. Às vezes é tão simples. Então, você ganha tempo e ganha recurso, dinheiro, né? Para poder trabalhar de uma maneira mais eficiente, né? A questão tanto do desenvolvimento, obviamente, do recrutamento e seleção. Ô, Denise, nós estamos caminhando aqui para o nosso final agora. Quero te agradecer muito pelos insights que teve aqui, pelo aprendizado. Foi muito bacana conhecer toda essa jornada. Eu costumo dizer que quando a gente conhece a história de um processo, a gente consegue compreender muito melhor por que ele existe, como que a gente deve aplicar, né? Obrigado pela sua contribuição, por ter vindo aqui. E a gente sempre pede para o nosso convidado para deixar os canais de contato que tem para poder bater um papo com você, aprender um pouco mais também. Fica à vontade. Bom, eu estou na Facioli, né? E os canais da Facioli, o Instagram, LinkedIn. E o meu LinkedIn é Denise com Z Ribeiro. Ah, legal. Denise, assim, raiz. Com Z. Raiz, com Z. Eu acho que foi o cartório lá que errou. Denise com Z Ribeiro. Obrigado, Denise. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua participação aqui. Grande abraço a você por ter nos acompanhado aqui também. Até mais. Até a próxima.